Eu sei na pele, na prática, o que é a dor de uma mãe ao ver um filho sofrendo de depressão. Ou às vezes não é um filho, é até você mesmo, sabe? Alguém muito próximo de você. Eu sei o que é essa dor, eu sei o que é essa incerteza, eu sei o que é não saber o que fazer. Eu falo assim com muita dor, sabe, no coração, mas ao mesmo tempo com muita alegria, né? Porque hoje o nosso cenário é bem diferente, mas eu passei com isso com a minha filha mais velha. Hoje ela tem 22 anos, mas ela teve uma depressão muito longa, muito triste. Quando eu comecei a ouvir a palavra depressão, que eu nem sabia o que era, ela tinha 13 anos, você vê como que foi bem longo, né? Todo esse processo e foi muito grave. Ela tentou contra ela se machucou. Ela ficou internada 2 vezes. Depois, assim, de eu buscar tantos profissionais, sabe, psicólogos, psiquiatras, eu não via resultado. E às vezes pode ser que essa seja a sua dor com o filho, ou até mesmo com você, né? Eu tomo remédio, eu faço tanta coisa e eu não vejo resultado. Lembrando assim, gente, o remédio ele é importante sim. Tem que tomar o remédio, tem que fazer o acompanhamento psiquiatra. Só que eu descobri na minha experiência, na minha jornada, e isso é até comprovado mesmo, que não é os remédios que vai resolver toda essa questão, que não vai tirar essa dor. O remédio é importante sim, para que a pessoa não se machuque, para tentar amenizar aquela dor. Só que o que cura realmente é quando a gente começa a olhar para dentro de nós, olhar para nossa mente, para nossa alma, para os nossos pensamentos, isso junto com a ajuda, né, dos profissionais na parte da psiquiatria e da psicologia. E uma coisa assim, sabe, que para mim foi muito triste, quando a minha filha, quando falaram para mim, né, é mais triste, né, que poderia ser depressão, que é algo que eu nunca pensa isso há anos atrás, eu nunca nem tinha ouvido falar direito o que era depressão, né. Eu achava, até pela idade dela, 13 anos na época, que era frescura de adolescente, sabe, aquela piadinha besta, aborrecente, né, chata, não sei o quê. E assim, todo mundo dá sinal, sabe? Desde um adulto, quando começa por esse processo, dá sinal, a criança, ela dá sinal. E eu não estive atenta aos sinais que a minha filha vinha dando, até antes dos 13 anos dela, que algo não estava bem. E isso, assim, é muito importante, a gente entender esses sinais que a pessoa está dando e não levar assim como, vai passar, vai dar uma voltinha, para de ser chata, vê a vida de uma outra forma, valorize o que você tem, que eram coisas que eu fazia. E hoje eu sei que essa minha fala, por mais que o que eu queria era ajudar, né, era de uma forma assim que para mim eu estava fazendo algo que fosse ajudar ela, mas na verdade estava piorando a situação, né? E assim, depois de várias tentativas, né, ela já tinha ficado internada já 2 vezes, eu estava assim num estágio desesperador. A minha filha não saía mais de dentro do quarto, ela não... Malemar, ela tomava água, ela perdeu muito peso. E naquele desespero de mãe, eu comecei, aquele negócio, você vai pra internet, sabe? Eu comecei a buscar o que eu faço, eu comecei a ler livros, pedia muito a Deus, eu orei muito também, sabe? Isso ajudou muito. Só que aí nessa minha busca de estudo, eu comecei a estudar mesmo. Eu comprei cursos de psiquiatra, sabe? Eu falei, gente, o que está acontecendo com a minha filha? E nessa minha jornada, eu acabei descobrindo que para eu ajudar a minha filha, eu tinha que me curar como mãe. Eu tinha que olhar para mim. E como isso foi desafiador, tá? Até um médico, né, que eu busquei, que me ajudou muito nesse processo, aí ele reafirmou isso para mim, né? Ele falou assim para mim, e foi até no momento que nós estávamos passando também por dificuldades financeiras, né? Ele falou para mim assim, Anne, primeiro é você, depois a sua filha, depois o financeiro. Aquilo para mim foi, imagina, jamais, como assim? Primeiro que eu preciso do dinheiro para comprar remédio, para pagar um bom psiquiatra, para pagar psicólogo, eu preciso de curar minha filha, como que é eu, a minha filha que tem que ficar bem, e é difícil pra gente, né, inverter isso, falar como assim, né? Aí onde eu comecei realmente, né, a fazer muitos cursos, a estudar muito, e eu vi que realmente que tudo começava em mim, que à medida em que eu ia me curando, com a medida com que eu ia ficando bem, a minha filha também ia ficando bem. Aí você pode perguntar, mas como assim? Você também estava com depressão, né? Olha, no estágio dela, não, mas que foi muito difícil para mim, que eu me peguei em momentos muito desafiadores, foi.
Só que esse me curar, gente, ele é muito mais profundo, ele é muito mais além. É olhar para as minhas raízes, é olhar para o meu passado, é olhar para as minhas dores, é olhar para as minhas feridas da alma, sabe? E buscar cura, é me perdoar. Eu tive que me perdoar por coisas que eu nem sabia que eu tinha que me perdoar. É aquela busca mesmo assim, sabe, do autoconhecimento, a conhecer quem eu era, a restaurar a minha identidade. E olha, eu posso te falar que as ferramentas que eu apliquei, que os cursos que eu fiz, que tudo que eu fiz, as técnicas, tudo, gente, a entrega para Deus foi algo assim libertador, tá? Foi libertador. Quem nos conhece pessoalmente, hoje olha assim para minha filha e fala, como que ela tá dessa forma? Tani, ela tá 100% bem? Não. Eu nem sei, gente, se dizer se existe alguém nesse mundo nos dias de hoje, né, que está 100% bem. Mas eu posso te falar que ela tá muito bem. Ela chegou assim a tomar 9 remédios em casa. Ela tomava 9 comprimidos por dia em casa. Só aqui em casa. Você sabe que é tomar uma menina de 17, 18, 16 anos tomando 9 comprimidos por dia, gente? É muita coisa. É algo assim fora da realidade, tá? Hoje ela não toma nenhum. Nenhum, gente. Eu falo isso assim com uma alegria no coração, sabe? É muito transformador. Ela continua nessa jornada, tá? E assim... ela não aceitava nenhum tipo de tratamento, até hoje ela não aceita muito, tá? Os tipos de tratamento, e eu fiz vários tratamentos, várias coisas representando ela, sabe? E conforme eu ia me curando, isso ia curando ela também. Gente, eu tô falando de fé. Eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de física quântica, eu estou falando de lei da vibração, estou falando assim de muita coisa aqui, tá? Pode ser que no momento seja algo assim, nossa, tem palavra que você falou que eu nunca nem ouvi falar, mas fica tranquila, fica comigo aqui nesse canal, já aproveita para se inscrever, tá? Ativa o sininho de notificação, que eu vou trazer para vocês o que eu fiz, quais foram as ferramentas que eu pratiquei, quais foram os profissionais que eu busquei ajuda, tá? Que me ajudou, né, a tá nesse avanço tão grande que nós estamos nesse processo, tá, da recuperação da minha filha. E eu quero te falar para você não desistir, sabe? Eu não sei se é você que está passando por isso, eu não sei se é um filho, se é o seu marido, se é a sua esposa, quem que está passando, se é a sua mãe, quem está passando por isso, mas dizer assim, sabe, tenha fé, tenha esperança, sabe, e caminhe aqui comigo, sabe, eu acredito que de alguma forma, sabe, eu vou poder chegar até o seu coração, sabe, e te trazer uma palavra, te trazer, quem sabe um caminho, né, falar, olha, vai por aqui ou vai por ali. Quem sabe, a minha ideia aqui realmente, sabe, é poder te ajudar, sabe, nesse autoconhecimento, nessa descoberta do seu eu, da sua identidade e ajudar na cura das suas feridas da alma, gente, porque a depressão, ela é uma ferida na nossa alma. Só que o que acontece? Muitos de nós, assim como eu não sabia, tá? Muitas pessoas não sabem o que é uma ferida na alma. E é onde acaba assim, a gente acaba focando em outra coisa e não naquilo que a gente tem que estar realmente focando, que é curar a nossa alma, para a gente poder se libertar, né, de algo assim tão profundo, de algo tão grave quanto uma depressão, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Compartilha ele com alguém, né, que esteja passando por isso, que precise ouvir isso, né, que tem solução sim. Nos próximos vídeos, tá, eu vou falar mais sobre isso, eu vou falar o que eu fiz, né, para estar ajudando a minha filha. E um beijo de luz para vocês, tá, e até o próximo vídeo.